nome do PSDB, liderança do PSDB, o deputado Rocha, PSDB, Acre. Senhor presidente, eu quero me reportar especificamente a 3 pastas do novo governo. Mas, diante dos discursos dos petistas aqui nessas tribunas, não posso deixar de lembrar aos colegas parlamentares do Partido dos Trabalhadores e aos seus aliados, aos puxadinhos, que o atual governo, o governo Temer, tem pouco mais de uma semana. Para ser mais exato, 4 dias úteis. E tudo o que o atual governo está enfrentando, os problemas que o povo brasileiro enfrenta, são fruto de um desgoverno de 13 anos. Um desgoverno que levou à falência da Petrobras, que levou à falência da Eletrobras, que levou ao caos nas contas públicas. Mas eu disse, senhor presidente, que aqueles que se especializaram na mentira, e o PT se especializou na mentira, não vão ter vida fácil aqui. Mesmo trabalhando contra o Brasil que eles destruíram, mesmo trabalhando contra o país e contra os brasileiros. E eu queria, senhor presidente, me reportar a 3 pastas. A primeira delas, o Ministério das Relações Exteriores, que tem como ministro o senador José Serra, reconhecidamente um dos melhores administradores desse Brasil, um dos melhores gestores desse país. E vai dar uma nova cara à diplomacia brasileira. Tirar o Brasil do alinhamento com países atrasados, com países ainda que vivem no tempo de antes da queda do Muro de Berlim, com ditaduras, como por exemplo com a Venezuela, com a Bolívia, com Cuba, com as quais o Brasil buscou um alinhamento nesses últimos anos. Nunca é demais lembrar, senhor presidente, que o Brasil, o povo brasileiro, através do BNDES, tendo como lobista o ex-presidente Lula, investiu vultuosas somas de recursos públicos para construir portos em Cuba, que hoje fazem falta no Brasil, para construir um metrô na Venezuela, que faz falta ao povo brasileiro, para asfaltar todas as estradas do Chapare boliviano, simplesmente para inundar de cocaína as nossas cidades. Porque antes, o que saía em lombo de animais, hoje sai de caminhão. E tudo isso financiado com o nosso dinheiro. As hidrelétricas que foram construídas em países africanos e aqui até na América do Sul, fazem falta ao povo brasileiro, é dinheiro nosso, que deram muito lucro para as grandes empreiteiras, que todas elas doaram vultuosas quantias para as campanhas do PT, que hoje tem seus tesoureiros na cadeia, que hoje tem os presidentes dessas empresas presos. E tinha como lobista, mais uma vez, o ex-presidente Lula, que toda vez, segundo a CPI do BNDES, toda vez que o ex-presidente Lula visitava um desses países, o BNDES aportava recurso para uma grande obra, para beneficiar uma das empresas envolvidas na Lava Jato. O Brasil preferiu se aliar a países como o Irã, esquecendo o acordo com a União Europeia, e sempre para despender recurso público, recurso do povo brasileiro, que hoje faz falta. Então, eu tenho fé, eu acredito que o ministro José Serra vai dar uma nova cara à diplomacia brasileira, resgatar os bons tempos da diplomacia brasileira. E aí, senhor presidente, eu quero me reportar a uma outra pasta. Talvez um dos maiores problemas que o povo brasileiro enfrenta, que é a segurança pública. Nós tínhamos na segurança pública uma visão ideológica que tratava o criminoso como um pobre coitado, que dava extrema proteção a quem comete crimes. E hoje nós temos à frente do Ministério da Justiça um promotor de justiça, alguém que começou um trabalho no governo de São Paulo e que certamente vai ajudar muito a trazer tranquilidade para o nosso povo. E eu quero também, senhor presidente, aí é a última pasta que eu quero me reportar, ao Ministério das Cidades, com o deputado Bruno Araújo. Não dá para fazer política com brincadeira. O deputado Bruno Araújo assumiu, pouco antes da presidente sofrer o processo de impeachment pelo Senado e por essa casa, de forma maldosa, de forma criminosa, para enganar o povo brasileiro mais uma vez, assim como fez na eleição. A presidente Dilma Rousseff assinou um decreto autorizando a construção de mais de 12 mil casas
né, para o programa Minha Casa Minha Vida. E eu falo que é criminosa essa ação da ex-presidente Dilma, porque, senhor presidente, quando o ministro Bruno Araújo assumiu o ministério, o recurso não dá sequer para construir 6 mil casas. Então não dá mais para viver na brincadeira, não dá mais para viver na fantasia de um governo que em 13 anos quebrou o Brasil, que em 13 anos envergonhou o nosso povo. São mais de 11 milhões de desempregados. Esse é o Brasil do PT. E eu vejo aqui os parlamentares do PT, dos aliados, dos puxadinhos, reclamando da mudança que houve com o Ministério da Cultura. É interessante, senhor presidente, eu quero deixar aqui que eu não vi os parlamentares do PT, os seus aliados, os puxadinhos, aqueles que tinham cargos no governo federal, reclamando quando o Brasil enfrentou e enfrenta uma grave epidemia de zika, de dengue, de microcefalia. E eu não vi os parlamentares do PT manifestando a preocupação. Eu não vi, senhor presidente, os parlamentares do PT se reportarem ao fechamento de 23 mil vagas de leitos em hospitais públicos. Estão preocupados mais com o uísque, com o vinho, com a boa vida que alguns artistas brasileiros têm graças às benevolências da Lei Rouanet. A cultura não chegou à periferia do Brasil. O Ministério da Cultura, infelizmente, o povo brasileiro não sentiu os efeitos reais de se ter um ministério voltado exclusivamente para a cultura. A verdade é que esse Ministério da Cultura, junto com outras ações, serviram para patrocinar artistas que têm uma visão ideológica atrasada, aliadas com a Venezuela, com Cuba e com muitos outros países que faliram suas economias, assim como acontecia com o Brasil. Para sustentar as mordomias do senhor Chico Buarque, que fala de socialismo, mas não abre mão do vinho e do champanhe francês. Para sustentar a mordomia. E aí, senhor presidente, é interessante ver que o PT saiu das manifestações de rua para se manifestar em Cannes, na França. Esse é o PT, que quer saber dos pobres somente na hora da eleição. Então, senhor presidente, eu tenho muita fé que esse nosso Brasil vai se levantar. Tenho muita esperança nesse povo lutador, que acorda cedo, que trabalha, que produz, que não está envolvido nos atos de corrupção que o PT e os seus aliados, aliás, o PT tem mais de 100 pessoas presas, mais de 100 integrantes presos na Operação Lava Jato. Então, senhor presidente, tenho muita fé nesse país, e acredito que o Brasil vai dar a volta por cima, assim como está dando a volta por cima na Argentina. Então, senhor presidente, para desfazer as mentiras que são contadas dessa tribuna, para desfazer as lamúrias daqueles que perderam os cargos no governo federal e certamente perderam a fonte de financiamento das suas campanhas através dos recursos públicos da Petrobras, da Eletrobras e de outras empresas que o PT quebrou. Então, senhor presidente, eu quero finalizar aqui dizendo que nós vamos estar aqui fazendo o bom combate, o combate de ideias, mas não vamos deixar que a mentira prevaleça. A pasta das relações exteriores está em boas mãos. O Brasil vai se erguer nas relações internacionais. A parte da segurança está em boas mãos e nós vamos buscar, vamos lutar para o povo brasileiro ter uma sensação que não teve nos últimos anos, de tranquilidade. E a parte da cidade está nas mãos de uma pessoa séria. O deputado Bruno Araújo certamente conduzirá com muita habilidade e com muita competência uma pasta que é muito importante para o nosso povo. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Rocha, do PSDB do Acre.